Então pessoal, eu sou o Arthur, sou gestor publicitário aqui da Cluster e hoje tu vai acompanhar junto com a gente o evento Sou WebPel Summit. O evento que acontece em Pelotas, no local da nossa sede de operações da Cluster. O evento ele é voltado à inovação e tecnologia e acontece durante 2 dias de forma anual. Vem com a gente acompanhar e espero que vocês gostem do nosso conteúdo. A Cluster acredita que eventos de inovação e tecnologia colaboram tanto com a parte dos colaboradores internos da empresa, assim também como desenvolver toda uma frente de negócios voltada à inovação e tecnologia do nosso setor. Esse é o principal motivo que faz que a Cluster seja um dos mantenedores do evento Sou WebPel, que acontece aqui na nossa cidade. Estamos dessa vez aqui com a Helena. Helena é design de produto do Banco Itaú. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de saber como que o design bem aplicado a alguns problemas, às vezes, que são paralelos em algumas empresas, podem ser solucionados com uma aplicação de um design bem feito. Eu acho que o design ele vai te ajudar muito a entender, de fato, qual é o problema, sabe? Se esse é o problema mesmo, porque acontece muito de a gente chegar com um problema e quando a gente investiga e faz um discovery bem feito, enfim, e escuta as pessoas que estão envolvidas ali, a gente percebe que a gente tem um outro problema para resolver, ou outros, ou muitos. Então, acho que ele colabora nesse descobrimento e também na priorização de o que a gente vai resolver primeiro, porque muitas vezes a gente tem muitas coisas e é comum que a gente não saiba por onde começar, assim. Então, acho que nesse aspecto, para além de, claro, uma solução bonita na ponta da cadeia, enfim, uma bela roupagem, acho que antes disso a gente também consegue colaborar ajudando na estratégia de ataque dessas questões. Maravilha, perfeito. Então com isso a gente tem, né, a noção que design ele vai muito além da estética também, né? Ele vai à usabilidade, ele vai às aplicações reais e algumas necessidades específicas, né, de cada demanda. É isso. Obrigado, Helena. Imagina. Para procurar a Helena, o que a gente precisa fazer? Eu acho que no LinkedIn, Helena G. Faria. Legal. Acredito que seja isso. Show. Obrigado, Helena. Imagina. Bom, pessoal, dando sequência à nossa saga de perguntas aqui, estamos com a Bruna. A Bruna também fez uma palestra aqui no Sou WebPel. Eu queria perguntar para a Bruna, que é uma cientista de dados, qual é a importância da visualização de dados para empresas de qualquer tamanho, né? Tanto grande quanto pequenas também. Bom, acho que não existe tamanho de empresa, né, que justifique a gente não ter clareza sobre para onde de fato os resultados estão indo, né? É só com dados muito claros, muito limpos e principalmente confiáveis que a empresa vai ter o seu norte, vai saber quais são os resultados e aí pode bolar estratégia para saber os próximos passos, né? Maravilha. E para acompanhar o conteúdo da Bruna, onde que as pessoas podem procurar? No LinkedIn, Bruna Baumgarten. Show. Obrigado, Bruna. Obrigada. Bom, pessoal, seguindo aqui com as perguntas, no primeiro dia do Sou WebPel, estamos aqui com o João, CEO da Spoon Media. Eu gostaria de perguntar para o João qual a importância da mídia veiculada em canais de entretenimento como uma estratégia ali da Spoon Media para grandes empresas e para empresários em comum. Então, a Spoon Media hoje a gente é dono, principalmente de entretenimento, das marcas Los Grandes e MBR, que são 2 times de esportes. E acho que nosso grande olhar, sempre que a gente está falando com uma marca, o que a gente entrega para ela, o investimento que ela faz junto da gente, é muito de ter o acesso a falar com a nossa comunidade e com a nossa língua. Então, a gente consegue conectar o produto daquela marca à nossa comunidade para fazer com que o resultado seja muito melhor do que essa marca tentar falar, por exemplo, com o público de games, sem ter ninguém que é familiar ao público de games. Então, a gente vem construindo muita estratégia dentro disso. Então, acho que sempre que a gente está olhando para investimento de mídia e entretenimento, o olhar tem que ser, essa marca ajuda a falar com o público final que eu estou buscando. Então, acho que esse é o grande motivo para investir em entretenimento, é conseguir falar com a audiência de uma forma direta e com alguém que já entende aquela língua e consegue falar com o público que tu quer atingir em específico. Maravilha. Obrigado, João. Excelente explicação e uma excelente estratégia também para marcas que desejam buscar essa comunicação, né, com canais alternativos e com personas alternativas. Mais uma vez, valeu, João. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigadão. Até mais. Aqui é um pedaço da estrutura do Hub Innovation Hub. É um polo de inovação que se tem na cidade, então aqui existem vários escritórios voltados à tecnologia, à área de startups também. Do nosso lado aqui nós temos o Sicredi, uma cooperativa de banco aqui do estado, e também outras empresas que estão alocadas aqui dentro do Rampa.
Pessoal, estamos no segundo dia agora de evento do Sou WebPel Summit. Nesse momento a gente vai ter mais algumas palestras, mais alguns masterclass, onde a gente vai conseguir trazer mais trocas para vocês. Então acompanhe a gente para saber como que está sendo o evento aqui no segundo dia do Sou WebPel Summit. Bom, pessoal, seguindo aqui com as nossas entrevistas, estamos aqui com o Douglas, fundador da Solvia, e eu queria fazer uma pergunta para o Douglas. 80% dos consumidores eles relatam ter um mau atendimento e isso impacta diretamente nos fechamentos das vendas. Assim, às vezes esses consumidores deixam de comprar justamente por causa desse mau atendimento. Como que um agente de IA resolve esse problema devido à complexidade que essas empresas possuem em relação ao atendimento? Boa. A grande maioria das empresas, na verdade, elas, além, a pessoa que está responsável por vender ou por atender, a grande maioria dos casos, ela está responsável por fazer outras coisas também. Então isso acaba gerando um certo gargalo no atendimento, porque, por exemplo, a secretária ela não só atende, mas ela também leva café, ela também atende dentro de uma clínica, por exemplo, ela presta o atendimento presencial. E aí isso acaba inflacionando o tempo de resposta. E a gente sabe que hoje em dia o tempo de resposta é um fator muito importante na hora de comprar, seja um produto ou um serviço. Então a grande ideia de um agente de IA é trazer velocidade e prioridade para essas empresas. Elas conseguem ter mais velocidade no atendimento e, ao mesmo tempo, quando for um atendimento direcionado para um humano, provavelmente esse lead ele já vai chegar muito mais qualificado, muito mais nutrido e o humano vai entrar para ser preciso, vai ser certo, ele vai entrar onde ele realmente precisa entrar para concretizar aquela venda. Então, é onde eu mais vejo assim que é onde a gente precisa delegar essas tarefas operacionais que podem ser claramente substituídas para um agente de IA, para que o humano consiga focar em outras coisas mais estratégicas que de fato precisam dele. Outro ponto que eu gostaria de perguntar, Douglas, durante o Masterclass ali tu apresentou para a gente a visualização em dashboard. É muito importante, né, que o gestor ele tenha essa visualização geral da empresa, não somente do que acontece no atendimento, mas quais são as etapas daquele atendimento e o que se ocasionou daquele atendimento realizado no dia, no mês. Então acho que se puder compartilhar um pouquinho mais para a gente sobre como funciona essa visualização de dados. Show. A grande ideia é justamente trazer visibilidade, seja para um gestor, para um dono, para um sócio, até para uma pessoa que está fazendo o atendimento, acompanhando aqueles atendimentos, porque é o que a gente trouxe ali sobre o detalhamento do funil, né? A gente sabe que dentro de um cenário de marketing e vendas, o processo de compra ele é feito em etapas. E a gente conseguir fragmentar todo esse processo em etapas e ter essa visualização de quantos começaram lá no topo do funil e quantos chegaram até o fim é essencial tanto para um direcionamento para uma agência de marketing, um parceiro de marketing, até o time de marketing interno, quanto até para o direcionamento do negócio em si. Cara, entender quantos atendimentos foram gerados, quantos leads qualificados foram gerados naquele dia, quantas vendas aconteceram naquele dia e, obviamente, ter um panorama do todo e conseguir traçar ações estratégicas ali, seja ao longo da semana, do mês, enfim. Show. Muito obrigado, Douglas. Excelente apresentação. Para encontrar o Douglas, o que precisa ser feito? Só ir lá no Instagram, @2_ Douglas Bueno. Boa, obrigado. Então, pessoal, seguindo na sequência das nossas levas de perguntas, estamos aqui com a Eduarda. Eduarda é designer conversacional. E, Eduarda, eu queria entender um pouco, tu trouxe uma palestra ali onde traz explicação de chatbot em processos internos. Eu queria trazer o quanto que esses chatbots eles podem ajudar a desvincular e quebrar alguns processos mais burocráticos dentro de empresas também. Que a gente pensa muito no olhar externo, sempre no olhar externo e solução externa, mas às vezes a gente esquece que no interno também precisa ser bem resolvido e ter processos mais facilitados. Eu acho que atualmente a gente pode usar essa automação para tudo, assim, de maneira geral. Então, tem processo de RH, por exemplo, ultimamente a GUP, na verdade, né, usa lá para selecionar currículos, então o chatbot está ali para isso, dá para selecionar, por exemplo, pessoas com perfil bem específico para aquela vaga. Questão de suprimentos, como eu falei, assim, uma empresa que tenha produtos, dá para fazer todo o controle por dentro do chatbot, sabe? Então, ele é um mecanismo que facilita demais. E ele é, muito barato porque ele pode estar no WhatsApp, que está dentro dos planos de celular, sabe? Então, é fácil de qualquer pessoa usar a qualquer momento. E aí, acaba disponibilizando a equipe para ser uma visão mais estratégica, sabe? Então, tem muitos ganhos, assim, principalmente nessa questão de capacity de time, assim, libera muita pessoa para fazer um trabalho mais estratégico. Maravilha. Obrigado, Eduarda. Acredito que seja uma solução que inclua empresas de diversos tamanhos, né? Tantas pequenas quanto também empresas maiores, e acaba sendo uma solução que a gente não vê tanto no dia a dia. É algo novo, algo
talvez que não esteja tão no mercado ainda, mas que de fato ajuda e colabora bastante com as demandas internas de qualquer empresa. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, e parabéns pela excelente apresentação. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, seguindo mais por uma pergunta, estamos agora com o Matheus Dannenberg, sócio fundador da 99. Matheus, quero trazer um pouco da tua bagagem, né, como liderança na área de tecnologia. Como que ter esse papel de liderança na área de tecnologia pode ser aplicado ou reaplicado para empresas de grande e médio porte e também para corporativas que não possuem essa visualização tão centrada a dados e área que seja realmente aprendido na tecnologia? Sim. Acho que o principal pensamento que toda empresa tradicional que eu falo poderia ter e pegar um pouco das empresas de tech é o pensamento de construir, medir e aprender no ciclo mais curto possível. Tomar ações de ciclo curto e baseado em dados, que quando eu falo construir, medir e aprender é construa algo no ciclo mais curto possível, uma semana, um mês. Tenta fazer o menor teste possível, aí tu vai medir, vai ser tipo a partir do que tu construiu foi para ter algum resultado, mede o resultado que teve dessa construção, aprende e constrói de novo. Agir nesses ciclos curtos é algo que é muito comum em tech, que às vezes a empresa tradicional tenta fazer um grande planejamento, uma grande iniciativa e poderia estar aprendendo mais rápido. Show, maravilha. E para quem quer conhecer a 99, onde que se procura? A gente tá pelo Instagram, @nave9tech, vai nos achar. Aí ali vai ter link para tudo, mas o nosso principal conteúdo é o podcast, que chama Tech Solvers Podcast, que fica aí YouTube, Spotify, todas as plataformas. Show. Obrigado, Matheus. Parabéns pela excelente palestra. E obrigadão. Então, pessoal, encaminhando agora já para o final dos nossos entrevistados, estamos aqui com o Maurício Souza, da Bitalent. E Maurício, queria saber de ti, como que uma empresa acha aquele parceiro de tecnologia ideal? Quais são os fatores que uma empresa de tecnologia precisa ter para ser aquele parceiro ideal para alguma empresa que busca alguma solução? Perfeito. Então, acho que hoje o principal fator que tem, né, nessa era da IA é uma empresa que já tem internamente, de alguma maneira, processos, principalmente, que envolvam IA, né, durante ali o processo de desenvolvimento. Então, trazendo em particular aqui a nossa empresa, a gente costuma fazer todo um processo de planejamento antes, para, a partir disso, ter uma ideia macro do que tem que ser ali desenvolvido. E aí tudo isso passa pelo entendimento do problema em si. Então a gente foca muito em entender a dor do cliente para fazer ali a entrega que o cliente espera. E aí a partir disso, utilizando a inteligência artificial, a gente faz todo o processo de execução, guiando ela para esse resultado esperado pelo cliente, conseguindo ganhar bastante tempo ali para lançamento de mercado, por exemplo, para fazer alguma validação. Então eu diria que seriam esses 3 pilares, né? Então, uma empresa que tem um processo definido, uma empresa que tem ali inteligência artificial utilizada no dia a dia e que consiga transformar ali essa utilização da inteligência artificial em impacto, né? em produtividade. Show. Muito obrigado, Maurício. Parabéns pela excelente explicação e pela apresentação também aqui no Swebpel. E para encontrar a Bitalent, quais são os canais ideais ali que nossos parceiros podem procurar por vocês? Então, vocês podem nos procurar no LinkedIn ali, Bitalent Tech, vocês vão encontrar. Também tem o nosso site, bitalent.tech, e estamos também no Instagram, então bitalent.tech, é só procurar lá que você vai estar encontrando o meu rosto por aí. É isso. Show, obrigado, Maurício. Eu agradeço. Valeu. Boa. Então, pessoal, chegamos ao fim do Sou Webpel, evento que aconteceu aqui no Rampa, bairro Quartier, em Pelotas. A Cluster ficou presente nos 2 dias, foi um evento sensacional, muitas trocas, muito aprendizado. E lembrando que se tu procura aceleração e resultado para tua empresa, a Cluster pode ter uma solução para ti. Acesse soucluster.com e converse com a gente para ter alguma solução dedicada à sua empresa.